alguns exemplos aplicados, depois eu vou deixar mais exemplos desse na nossa página lá do Moodle, tá? Vamos seguindo aí com o conteúdo. Vamos falar agora um pouquinho sobre as relações, certo? Nessa primeira coluna aqui, a gente tem as equações que a gente estava resolvendo até agora, né? 2x igual a 5, então para cada valor que a gente tinha aqui de um lado da igualdade, a gente determinava um único x que era a solução dessa equação aqui. Agora, nessa segunda coluna, olha, eu tenho 2x igual a y, e que eu tenho x mais 5 igual a y, 2x menos 10 igual a y. Essas equações aqui continuam sendo equações por causa da igualdade, mas a gente tem duas variáveis agora, né? X e y. E aí, para cada escolha que eu tenho de x, eu tenho um correspondente y aqui, certo? Essa equação aqui representa uma relação entre x e y, onde o x é a variável dependente e o x é a variável independente e o y é a variável dependente. Para cada valor que eu atribuo a x, eu tenho um correspondente y, né? Então, se eu pegasse x igual a 2, 2 vezes 2, 4, quer dizer que o correspondente aqui seria o 4, né? Para x igual a 2, eu tenho y igual a 4. Então, para x igual a 2, eu tenho y igual a 4. Né? Então, que a gente gera um par ordenado, certo? Onde a primeira variável é o x e a segunda variável é o y. Então, para a escolha que eu fiz de x igual a 2, eu gerei y igual a 4. Né? Na segunda equação, x mais 5 igual a y. X mais 5 igual a y, para cada escolha de x, eu tenho um y diferente. Se eu pego x igual a 2, eu tenho y igual a 7. Se eu pego x igual a 3, eu tenho y igual a 8, né? Que é a solução da nossa equação B aqui, certo? E assim por diante. Isso aqui define uma relação, né? Para cada escolha que eu tenho de x, eu tenho um y diferente. Agora, vamos pegar uns conjuntos pré-determinados. Vamos pegar o conjunto A, como sendo 1, 2, 3, 4 e 5, e conjunto B. Essas relações, elas precisam de uma lei para definir como que eu relaciono os elementos desse primeiro conjunto com os elementos do segundo conjunto. Essa lei é uma lei que relaciona y em função de x. Né? Então, y fica dependente da variável x. Certo? Nesse caso aqui, eu determinei a lei y igual a 2x, onde eu vou pegar os elementos do A, aqui vão estar os x, então os valores de x que eu vou escolher, e vou substituir aqui, e aqui vão estar os elementos de y, certo? Então, quando x é igual a 1, coloco 1 aqui no lugar, eu tenho 2, então quer dizer que esse carinha aqui se relaciona lá com o 2. O 2 ele se relaciona com o dobro dele, que é o 4. O 3 vai se relacionar com o 6, o 4 com o 8 e o 5 com o 10. Tá? Então, essa aqui é o que a gente chama de lei da relação entre os conjuntos A e B. Tá? Que ele indica os elementos do A que flecham alguém lá no conjunto B. Tá? Vamos ver um exemplo. Então, ligue os elementos do conjunto A igual a 1, 3 meios, 3, 7 meios e 7 nos elementos de B, seguindo a lei y igual a 2x. Então, é a lei que a gente estava falando antes. Então, para relacionar os conjuntos de uma forma mais tranquila, a gente sempre coloca os elementos dentro dos diagramas de Venn que a gente tinha falado antes, né? Lá quando a gente estava falando sobre teoria de conjuntos. Tá? Então, eu vou pegar os elementos aqui no A, tenho o 1, o 3 meios, o 3, o 7 meios e o 7. Aqui no B eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. A lei que vai relacionar os dois é y igual a 2x. Então eu vou pegar o x e levar no dobro dele lá dentro do B. Então eu vou pegar o 1, substituir na lei, 1 vezes 2 vai dar 2. Levei aqui no 2. O 3 meios vezes 2 vai dar 3. Então 3 meios vai lá no 3. 3 vezes 2 dá 6. Então vamos lá no 6. 7 meios substituo aqui, vai dar 7. Mas eu não tenho nenhum correspondente aqui, então não fecha ninguém. E o 7 também não vai ter 14. Então a nossa relação fica assim. O 1 se relaciona com o 2.
O 3 meios vai se relacionar com o 3 e o 3 vai se relacionar com o 6, certo? Então esses são os pares que a gente conseguiu formar com a lei de relação y igual a 2x relacionando os conjuntos A e B, tá? Vamos fazer número 2. No exemplo 2 aqui, então, a gente vai ligar agora os elementos de A, né? Menos 2, menos meio, 0, 1 meio, 2, nos elementos de B, que é 1 quarto, 1, 4 e 5. A lei que vai relacionar esses dois é y igual a x ao quadrado. Então, ele vai pegar os elementos de A, elevar ao quadrado e verificar se eles estão no conjunto B, tá? Então, vamos lá, vamos relacionar eles. Construímos aqui o conjunto A, o conjunto B, vai ficar menos 2, menos 1 meio, 0, 1 meio e 2. O B é 1 quarto, 1, 4 e 5. A minha lei aqui que relaciona y igual a x ao quadrado. Então, vou pegar cada um dos elementos de A, vou elevar ao quadrado e verificar se eles estão em B, se eles flecham alguém. Então, vou pegar o 2. Então, y vai ser igual, vou pegar o menos 2. Menos 2 ao quadrado. Então, é menos 2 vezes menos 2, que isso aqui vai dar 4. Então, nesse caso, o menos 2 ele vai no 4. Então, ele flecha o 4. O menos 1 meio. Então, y igual a menos 1 meio ao quadrado. Menos 1 meio ao quadrado é 1 quarto, né? Eleva tanto em cima quanto embaixo ao quadrado. Então, menos 1 meio vai fechar o 1 quarto. Esse que relaciona com esse carinha aqui. O 0. Então, y igual a 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0. Tá? Então, 0 ao quadrado é 0, não se relaciona com ninguém porque não tem elemento 0 no B. Agora, y igual a 1 meio ao quadrado. 1 meio ao quadrado é a mesma coisa que o menos 1 meio, né? Só muda o sinal. Então, isso aqui é 1 quarto, quer dizer que o 1 meio se relaciona com o 1 quarto de novo. E o 2, da mesma forma que o menos 2, vai se relacionar com o 4, tá? Neste caso aqui, só sobrou no nosso conjunto A o 0, tá? E aqui sobraram o 1 e o 5. Nesses dois exemplos, a gente está falando especificamente de relações. Relacionar o conjunto A e o conjunto B a partir de uma lei que define qual elemento se liga com qual em ambos os conjuntos, tá? Agora, quando a gente for falar de uma definição específica, que é o caso de uma definição de função, a gente precisa restringir mais as condições do conjunto A e do conjunto B, tá? Então, o que a gente vai falar agora é de uma função, né, que é uma relação com condições mais restritas, né? Uma função f é uma lei a qual para cada elemento x em A faz corresponder exatamente um elemento chamado f de x no conjunto B. Então é a mesma coisa que a gente estava falando antes nos exemplos, só que os elementos do conjunto A, todos eles têm que se relacionar com algum elemento do conjunto B. Ou seja, não pode sobrar ninguém aqui sem sair uma flechinha para o conjunto B. Então, nesse caso aqui, que é do exemplo y igual a x ao quadrado, essa relação entre o A e o B não define uma função entre A e B. Por quê? Porque sobrou o 0 aqui no conjunto A. Tá? Além disso, ele diz aqui exatamente um elemento chamado f de x. Ou seja, se eu tivesse saindo aqui do menos 2 duas flechinhas, eu não teria uma função. Por quê? Porque sairia do menos 2, dois elementos aqui no B. Ou seja, corresponderia mais de um elemento do B. E aí não satisfaz a definição, que é corresponder exatamente um elemento no outro conjunto, certo? E quando a gente pensa numa função, a gente tem que pensar numa maquininha onde a gente coloca um elemento x, essa máquina transforma esse elemento e sai o resultado f de x no conjunto B. Tá? Então vamos ver aqui qual desses exemplos é ou não função. Então no primeiro conjunto de balões aqui eu tenho 3, 0 e menos 3.
O 13 e o menos 3 estão indo no 9 e o 0 está indo no 0. Pela definição, não sobra ninguém no A e cada elemento do A está saindo somente uma flechinha para o B. Então esse primeiro exemplo é uma função. No segundo, eu tenho o 1 flechando o 4, o 2 saindo duas flechinhas indo no 8 e no menos 8 e o 3 indo no 12. Nesse caso não sobram elementos no A. Beleza, mas o que acontece? O 2 corresponde a dois carinhas no B. Então, esse conjunto aqui, essa relação não é uma função. Tá? E aqui no último exemplo, eu tenho 4 elementos do A, 3 flecham alguém no B e o 5 não. Então, esse caso também não é função, porque sobra o elemento 5 aqui no conjunto A. Ok? Então, seguindo os exemplos, então, sendo A o conjunto menos 1, 0, 1, 2 e o B, esse conjunto aqui, indica as relações que são ou não função. Né? Então, vamos representar aqui os conjuntos A e B e verificar qual dessas 4 aqui são função. Então, vamos lá, vamos montar o conjunto A. Conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2. Conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos pegar a primeira relação, y igual x ao quadrado. Então é que nem a gente estava fazendo no exemplo anterior. Então vou pegar os elementos do A e elevar ao quadrado. Tá? Então, menos 1 ao quadrado, 1. Então o menos 1 se relaciona com 1. 0 ao quadrado, 0. Então 0 se relaciona com o 0. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1, então 1 se relaciona com 1. E o 2 ao quadrado, que vai dar 4. Nesse caso, a gente tem todos os elementos de A com uma flechinha saindo deles, certo? E flechando um único elemento no conjunto B, certo? Aqui está chegando duas flechas, mas correspondem a elementos diferentes do conjunto A. Então, nesse caso, essa relação é função, é uma função. Certo? Então, a letra A é a função. Letra B. Então, y igual a x mais 1. Então, agora a nossa lei é y igual a x mais 1. Vou pegar o x e somar 1. Então, substituo menos 1 no lugar do x. Então, y igual menos 1 mais 1. Isso aqui vai dar 0. Então, o 1 se relaciona com o 0. Agora o 0. 0 mais 1 quer dizer que o 0 vai se relacionar com o 1. Então, 0 elevado no 1. 1 mais 1, o 1 se relaciona com o 2. E 2 mais 1, o 2 vai se relacionar com o 3. Então, ó, saiu uma flecha de cada elemento, flechando um único elemento do conjunto B. Beleza, então isso também é uma função. Certo? Uma função de A em B. A letra C agora, vamos ver só mais essa. Y igual a 2x mais 1. Vamos relacionar os dois conjuntos agora com 2x mais 1. Substituindo os valores de A na variável x, então eu tenho y igual 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Agora aqui olhando diretamente para essa primeira sentença, para ver se a gente precisa fazer mais alguma coisa, né? O menos 1 iria no menos 1 do B, mas no B não tem menos 1, certo? Então esse carinha já ia sobrar aqui no A, né? Então menos 1 não flecharia ninguém aqui, logo eu não preciso resolver mais nenhuma outra. Isso aqui já não é, ou não define, uma função de A em B, certo? Por quê? O menos 1 não flecha ninguém no B, né? O 0 flecharia alguém. Vamos testar o segundo elemento. Y igual 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 vai dar 0. 0 mais 1, 1. Então o 0 iria no 1. Então o 0 teria um correspondente. Mas o menos 1 não. Então sobraria esse cara aqui no A. Logo
a minha relação 2x mais 1 não define uma função entre A e B. Tá ok? Vamos lá então, seguindo nos exemplos. Dada uma função f de R em R, tá? Então o primeiro conjunto aqui refere-se aonde a gente vai pegar a variável x, e aqui é o nosso conjunto de chegada, tá? Então x real e o y real. Definida por f de x igual a 5x menos 3. Determine o que ele pede aqui nos 8 itens. Tá? Então f de R em R. Então quer dizer que eu vou pegar o x nesse primeiro conjunto e vou levar no y do segundo conjunto através da minha lei f de x. Tá? Então, vamos lá, a primeira coisa que ele está me perguntando é f de 0. Então, aqui dentro do parêntese, ele está me perguntando, está me dizendo qual o valor de x que eu tenho que substituir na lei da minha função. Então, aqui o x que ele está mandando substituir é x igual a 0. Então, eu vou pegar a lei, que é 5x menos 3, e no lugar do x eu vou colocar 0. Então, 5 vezes 0 menos 3. Isso aqui é 0 menos 3, que é menos 3. Tá? Então, quer dizer que o f do 0 é menos 3. Então, lá se a gente construísse o diagrama, os balãozinhos, a gente pegava a flechinha saindo do 0 e levando para o menos 3. Tá? Na letra B, ele quer saber f de menos 1. Então, quer dizer que no lugar do x, ele quer que eu substitua menos 1. Então, vai ficar 5 vezes menos 1 menos 3. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 3, isso aqui vai dar menos 8. Tá? Então, f do menos 1, f de menos 1 vai ser igual a menos 8. Certo? Então, quer dizer, se ele fosse fazer a flechinha, as flechinhas, o menos 1 fecharia o menos 8. Tá? Na letra C, f de 1 meio. F de 1 meio, no lugar do x, eu vou colocar 1 meio. Então, vai ficar 5 vezes 1 meio menos 3. 5 vezes 1 meio, completa aqui com 1. Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Vai ficar 5 meios menos 3. MMC entre 2 e 1 é 2. Então aqui vai ficar 5 menos 6. Isso aqui é menos 1 meio. Tá? Então f de 1 meio é menos 1 meio. Vamos aqui então na letra E. Ele quer saber o valor de x de modo que f de x é 0. Então ele quer saber qual é o valor do conjunto A que flecha o 0 no conjunto B. Então beleza, então ele está me dizendo aqui na letra E que f de x é 0. Então ele quer saber o valor do x, tal que 5x menos 3 nos retorna 0. Então ele só quer que a gente resolva essa equação aqui e determine o valor de x que satisfaz essa igualdade. Então, beleza, aqui a gente já está claro que saber que 5x vai ser igual a 3, passa esse cara para o outro lado, então x vai ser igual a 3 quintos. Tá? Então, quer dizer que quando eu pego x igual a 3 quintos, substituo na minha equação, o resultado que eu tenho é 0. Tá? Isso que quer dizer aquela sentença lá. Vamos fazer a letra F. Letra F. X de modo que f de x é igual a 4. Então, f de x igual a 4. Beleza, então ele quer saber qual o valor que eu vou substituir na minha função. 5x menos 3. Eu vou substituir aqui. E isso vai me retornar 4 como resposta. Beleza, então ele quer que resolva essa equaçãozinha aqui de primeiro grau. Então eu vou isolar o x. Então vai ficar 5x igual a 4 mais 3. Então 5x é igual a 7.
x vai ser igual a 7 quintos. Então, o valor de x que satisfaz a equação é 7 quintos. Tá? Então, o 7 quintos fecha o 4 lá no nosso conjunto B. Tá, ok? Os outros ficam como exercício para vocês, tanto a letra G quanto a letra H, são simples também de resolver, e o exercício